Na primeira epístola de Pedro, versículo 17, está escrito: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Esse texto nos diz que antes de Jesus manifestar seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja. É por esta razão que Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas, conforme está descrito no capítulo 1 ao 3. E somente depois ele mostrou o seu julgamento ao mundo, conforme a descrição que vai do capítulo 4 ao 22 de Apocalipse. É muito interessante notar que para compreendermos o capítulo 2 e 3, precisamos entender o capítulo 1. E da mesma forma, não poderemos compreender a última porção do livro sem compreendermos o cenário, que é estabelecido pelos capítulos 2 e 3, os quais trazem certas promessas que são repetidas e explicadas de uma forma mais completa nas passagens que irão ser reveladas mais adiante, nos textos subsequentes. Quando começamos a ler as cartas, percebemos que a estrutura das mesmas são basicamente iguais. 1. Saudação ou destino. Por exemplo, ao anjo da igreja em Éfeso. 2. A autodesignação de Cristo. Por exemplo, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 3. A aprovação da parte de Cristo. Por exemplo, conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. 4. A condenação da parte de Cristo. Por exemplo, tenho, porém, contra ti. 5. A advertência e a ameaça da parte de Cristo. Por exemplo, lembra-te, pois, de onde caíste. Se não. 6. A exortação da parte de Cristo. Por exemplo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7. A promessa de Cristo. Por exemplo, ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. 2 igrejas só receberam elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E apenas uma igreja só recebeu críticas: a igreja de Laodiceia. E é interessante notar também que essas 7 cartas estão divididas em 2 grupos, um de 3 e outro de 4. Nas primeiras 3 cartas, a exortação é seguida pela promessa. Nas últimas 4, essa ordem é invertida. William Hendrickson diz que a opinião de que essas 7 igrejas representam 7 períodos sucessivos da história da igreja é uma lamentável interpretação de uma exegese deplorável, que, por exemplo, torna a igreja morta de Sardes uma referência à era gloriosa da Reforma. E Hendrickson também diz que deveria estar claro para qualquer estudante da Bíblia que não há em todo o escrito sagrado qualquer átomo de evidência que corrobore esse método totalmente arbitrário de dividir a história da igreja e atribuir as partes resultantes às respectivas cartas de Apocalipse 2 e 3. Como já vimos, os 7 candeeiros de ouro significa um dos vários simbolismos do Apocalipse para representar a igreja. Note que esta igreja possui um valor inestimável para o bom pastor, que ofereceu a sua própria vida por ela. O metal mais precioso e puro, o ouro, é usado para exprimir o valor que esta igreja representa para Cristo, que de uma maneira maravilhosa estabeleceu um lugar de honra para a liderança de sua igreja. Pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes, Essa liderança é tipificada pelas 7 estrelas que se encontram onde? Na mão direita do Senhor. Na cultura judaica, isto representava um lugar de grande honra e destaque. E além de estar em sua mão direita, o termo grego kratel, que significa conserva, é usado para expressar que esta liderança, mesmo diante de toda a dificuldade ministerial, está segura em sua mão direita com muita firmeza. E o que é ainda mais glorioso é saber que o Senhor da igreja, o noivo, está presente e ativo na vida da igreja. Pois o texto nos diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, no meio da igreja. Isso acontece porque o Senhor Jesus é um pastor presente, atuante, que conhece tudo o que se passa conosco e que se move o tempo todo para conduzir seu rebanho a pastos verdejantes. E segundo William Hendricks, essas 7 igrejas representam a igreja inteira através de toda a dispensação. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não querem a igreja. Isso é impossível. Pense bem sobre isso e note que a atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ela ocupa o centro da sua atenção.
E quando o versículo 13 do capítulo 1 nos diz que Cristo está no meio da sua igreja, isso não significa que ele está inativo. Muito pelo contrário, o capítulo 2, versículo 1 nos diz que ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. Capítulo 2, versículo 18. É impossível negar que existem muitos males que continuamente, através da história, atacaram e continuam a atacar a igreja. Eu não estou falando apenas das heresias, não, mas também do esfriamento espiritual, da apatia e presunção, da imoralidade sexual, e a lista não para por aí. No entanto, o texto nos diz que Cristo é o remédio de que cada igreja necessita.